Conheça a incrível trajetória de Amós, o profeta que desafiou o poder e deixou uma mensagem impactante na história bíblica. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a emocionante história de Amós, um simples pastor e agricultor de figueiras que foi chamado por Deus para confrontar reis, sacerdotes e a injustiça social em Israel. Sua mensagem poderosa ecoa até os dias atuais. Longe dos altares pomposos, vamos embarcar nessa jornada inspiradora. Ao iniciar minha jornada como profeta, me deparei com uma realidade cruel e desoladora. A ganância e a religiosidade vazia corrompiam as estruturas da sociedade. Os poderosos, que deveriam zelar pelo bem-estar de todos, exploravam os mais fracos e oprimiam os necessitados. Foi diante desse cenário de injustiça que a voz de Deus ecoou em meu coração, impelindo-me a confrontar os líderes e denunciar suas práticas ímpias com palavras vindas do divino. Ergui a voz em meio à multidão, proclamando as verdades que o Altíssimo havia me revelado. Nas praças públicas e nos salões reais, não me calei diante daqueles que usavam sua posição para esmagar os mais vulneráveis. Meu chamado era claro: anunciar a justiça divina e confrontar os poderosos com coragem e determinação. Assim se iniciou minha missão como profeta Amós, desafiando o status quo e revelando a luz da verdade em meio às trevas da opressão. Parte 2. Ao longo de minhas orações e meditações no deserto, fui abençoado com visões extraordinárias enviadas pelo Altíssimo. Em uma dessas revelações, testemunhei uma nuvem de gafanhotos devoradores, avançando vorazmente sobre plantações férteis e campos verdejantes. Percebi ali a mensagem divina oculta, da mesma forma como os gafanhotos consumiam toda a vegetação à sua passagem. A injustiça e a corrupção devoravam a essência da sociedade. O clamor dos oprimidos era simbolizado pelo som ensurdecedor desses insetos vorazes, alertando-me para a urgência de minha missão profética. Em outra visão impactante, vi chamas ardentes consumindo os altares sagrados e os palácios reais, revelando a ira divina contra os rituais vazios e as práticas indignas da elite governante. O fogo purificador refletia o juízo iminente que pairava sobre aqueles que haviam se afastado dos preceitos sagrados. Por fim, o prumo divino foi apresentado a mim como um símbolo da justiça perfeita do Senhor, que estabeleceria suas medidas infalíveis sobre aquilo que estava fora de equilíbrio. Cada visão gravou-se em minha mente e coração como um chamado às nações e um alerta aos injustos: arrependei-vos e voltai-vos para o caminho reto antes que seja tarde demais. Enquanto caminhava pelas terras devastadas pela injustiça social, uma revelação divina me foi concedida: o levantar da tenda de Davi, em meio às ruínas da desigualdade e da opressão. Ergui meu olhar ao céu e vislumbrei a promessa de restauração, como um sinal de esperança em meio ao caos. A tenda de Davi, símbolo da linhagem real e do pacto eterno com o Altíssimo, representava a promessa de um novo começo, a renovação das alianças antigas e a manifestação da graça redentora de Deus. Ali, no coração do deserto árido e nas mentes endurecidas dos soberbos, ecoava a voz do Todo-Poderoso clamando por reconciliação e justiça. O levantar da tenda de Davi não era apenas uma expressão profética, era um chamado à transformação interior e coletiva, uma convocação para reconstruir os alicerces da fé e da comunidade. Assim, Amós anunciou a mensagem de restauração divina com fervor e convicção, apontando para um futuro onde o amor e a misericórdia seriam os fundamentos sobre os quais o reino de Deus se estabeleceria. Que essa promessa ressoe em nossos corações ainda hoje, como um lembrete do compromisso do Senhor em restituir tudo o que foi perdido e em exaltar os humildes de espírito. Que o levantar da tenda de Davi nos inspire a renovar nossa fé na providência divina
e na promessa de um novo amanhecer para todos os povos da terra. Parte 4. Meu legado de coragem ficou marcado na história não apenas por minhas palavras proféticas, mas também por minhas ações incisivas diante das injustiças cometidas pelos poderosos. Em um momento crucial convocado pelo chamado divino, ergui-me diante dos reis e líderes corruptos, desafiando seus abusos e denunciando suas práticas cruéis. Mesmo confrontando a ira e o desprezo daqueles que detinham o poder, permaneci inabalável em minha missão de proclamar a justiça divina e trazer luz às trevas da opressão. Minha coragem não provinha de forças terrenas, mas sim da fé inabalável no Deus que me enviou. Assim, tornei-me um exemplo vivo de como a determinação e a convicção podem mudar o curso da história e inspirar futuras gerações a defenderem os princípios éticos em qualquer circunstância adversa. Que meu legado de coragem seja lembrado como um testemunho do poder transformador da verdade e da justiça, mesmo diante dos mais poderosos opressores. Ao refletir sobre as profecias deixadas por Amós, vejo-me imerso em um mar de pensamentos e questionamentos. Suas palavras ecoam como trovões que ressoam através dos séculos, sacudindo as estruturas de um mundo marcado pela desigualdade e injustiça. A denúncia contundente contra a ganância desmedida e a hipocrisia religiosa ainda reverbera em meus ouvidos, como um grito de alerta que clama por transformação. A visão simbólica dos gafanhotos devoradores e do fogo purificador me fazem estremecer diante da magnitude da mensagem divina revelada a esse profeta corajoso. E quando contemplo a promessa de restauração, o levantar da tenda de Davi, meu coração se enche de esperança diante do poder redentor de Deus, que promete restaurar o que foi perdido e renovar as promessas antigas. Amós não foi apenas um profeta do passado, ele se torna um guia presente em meu caminho, me desafiando a confrontar as injustiças com firmeza e a manter viva a chama da justiça divina. Que suas palavras ressoem não apenas em meus ouvidos, mas também em minhas atitudes, inspirando-me a ser agente de mudanças significativas em um mundo sedento por justiça e compaixão. Enquanto caminhava pelas estradas poeirentas da terra de Israel, vi-me envolto pela grandiosidade das montanhas que se erguiam majestosas à minha frente, testemunhas silenciosas dos séculos passados. Sob o brilho intenso do sol escaldante, sentia o peso da responsabilidade de carregar em minhas palavras a verdade divina que me fora revelada. Era como se as pedras e os ventos soprassem em meus ouvidos os lamentos dos oprimidos e a revolta dos injustiçados, clamando por justiça e redenção. Cada passo que eu dava ecoava, não apenas nos vales áridos, mas também nas almas desgastadas por anos de opressão. A mensagem do profeta Amós não era apenas um discurso eloquente, era um grito de liberdade em meio à escravidão da ganância e da hipocrisia que assolavam a sociedade. Confrontar os poderosos e denunciar suas práticas corruptas não era tarefa fácil, mas a voz que ecoava em meu peito era mais forte do que o medo que rondava minha mente. Assim, seguia determinado em proclamar a verdade divina aos quatro cantos da terra, levando esperança aos corações aflitos e conforto àqueles que haviam perdido toda esperança. Que cada palavra do profeta Amós ressoasse como um trovão nas consciências adormecidas e despertasse a chama da justiça nos corações endurecidos pela indiferença. Que sua mensagem impactante ecoe além dos limites do tempo, inspirando-nos a ser agentes de transformação em um mundo sedento por amor e compaixão. Parte 7. Ao me deparar com a figura extraordinária de Amós,
o profeta corajoso que desafiou os poderosos de sua época, sinto-me envolvido por sua aura de determinação e justiça, sua postura firme diante dos reis e líderes corruptos, ecoa como um clamor ancestral por verdade e retidão. Imagino-o em pé diante dos palácios suntuosos, com seus olhos faiscando com a chama da justiça divina, pronto para confrontar as injustiças com palavras afiadas como espadas. Amós não se curvou diante do poder opressor, nem se intimidou diante das ameaças da elite dominante. Sua coragem inspiradora atravessou os séculos, desafiando gerações a levantarem-se contra as injustiças e a não se calarem diante das adversidades. Em seus passos firmes e em suas palavras contundentes, encontro o exemplo de um homem simples, que se tornou gigante ao desafiar as estruturas injustas e anunciar a justiça divina. Que a bravura de Amós nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação e convicção, sem jamais abrir mão dos valores que nos fazem verdadeiramente humanos. Parte 8. Envolto pela simplicidade da vida no campo, eu, Amós, o pastor de figueiras, encontrava minha conexão mais profunda com o divino. Cada amanhecer me presenteava com a sinfonia dos pássaros e o frescor da manhã, recordando-me da harmonia original da criação. Sob os céus abertos e a vastidão dos campos verdejantes, eu experimentava a presença do Altíssimo de forma íntima e pessoal. Cada ovelha confiada aos meus cuidados era mais do que um simples animal, era um ser vivo, cuja existência dependia de minha diligência e proteção. Nas horas tranquilas de pastoreio, em meio ao balido suave do rebanho e à brisa suave que acariciava meu rosto, eu sentia a inspiração divina fluir em meu coração como as águas cristalinas de um riacho serpenteante. O chamado para confrontar os poderosos não me afastou de minhas origens simples, mas antes as enalteceu como a base sólida sobre a qual erguia-se minha missão profética. A cada passo dado entre as árvores frondosas e os vales silenciosos, eu carregava não apenas o cajado do pastor, mas também a mensagem transformadora do profeta que desafiou os paradigmas e anunciou a justiça divina ao mundo. Caminhando pelas ruas empoeiradas de minha cidade, vejo a desigualdade estampada nos rostos cansados e nos corpos curvados pelo peso da opressão. As palavras do profeta Amós ressoam em minha mente como um eco insistente, desafiando-me a olhar além das conveniências do cotidiano e confrontar as injustiças que permeiam nosso convívio. Suas denúncias contra a ganância desmedida e a religiosidade hipócrita ecoam como trovões em meu coração, despertando minha consciência para a urgência de agir em prol da justiça e da equidade. Diante dos luxuosos palácios dos poderosos, vejo refletida a imagem dos líderes corruptos que exploram os menos favorecidos em nome de seus interesses mesquinhos. A visão de Amós sobre o juízo divino que paira sobre aqueles que oprimem os vulneráveis ressoa com clareza em meus ouvidos, levando-me a questionar minhas próprias atitudes e responsabilidades diante dessa realidade gritante. Que suas palavras incisivas sejam como fogo purificador em meu ser, consumindo toda indiferença e apatia, e acendendo a chama da solidariedade e compaixão em meu coração. Que eu não me cale diante das injustiças presenciadas, mas me una aos que clamam por mudança e transformação, seguindo o exemplo de coragem e retidão deixado por esse profeta audacioso. Envolto pela aura impactante da mensagem do profeta Amós, sinto-me compelido a refletir profundamente sobre as lições e desafios que suas palavras milenares lançam sobre mim. Em cada denúncia contra a ganância desenfreada e a religiosidade vazia, vejo espelhada a face sombria da sociedade em que vivemos, onde os interesses pessoais muitas vezes se sobrepõem ao bem comum. As visões dramáticas e simbólicas reveladas por Amós, os gafanhotos devoradores, o fogo purificador e o prumo divino,
ecoam em meu interior como advertências divinas, clamando por uma reflexão sincera sobre minhas próprias atitudes e responsabilidades. A promessa de restauração, representada pelo levantar da tenda de Davi, ressoa como um bálsamo de esperança em meio ao caos e à desolação que tantas vezes nos cercam. Que eu me inspire na coragem, fé e justiça deixadas por Amós para desafiar as estruturas injustas, enfrentar as adversidades com determinação e comprometer-me com valores éticos fundamentais em todas as esferas da minha vida. Que sua mensagem impactante não se perca no tempo, mas ecoe como um brado de transformação e renovação constante em minha jornada pessoal. Que eu me torne um elo nessa corrente de justiça e compaixão que atravessa gerações, seguindo o exemplo luminoso do profeta que desafiou o poder e anunciou a verdade divina ao mundo. Gostou dessa história emocionante? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Espero que tenham apreciado conhecer um pouco mais sobre a impressionante trajetória de Amós, o profeta determinado que desafiou o poder estabelecido. Fiquem ligados para mais conteúdos inspiradores aqui